Vamos já abrir nossas Bíblias lá em Oséias capítulo 10, dar continuidade aqui à nossa mensagem no livro de Oséias. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim se multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não temos ao Senhor. E o rei que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Araste a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite encontre morada em nossos corações, que transforme as nossas vidas, que nos dê a consciência, Senhor, dos nossos pecados, para que possamos deixá-los para trás. Nos abençoa, Senhor, nos guia, nos orienta conforme a Tua vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, 24, Jesus nos alerta de que não podemos servir a dois senhores. Ele diz: você não pode servir a dois senhores, porque você há de aborrecer a um para favorecer o outro. Então não dá para servir. Aí ele conclui dizendo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É impossível agradar a dois senhores. Na realidade, quando um dos dois senhores é Deus, ele sempre será aquele que será desconsiderado. Se você só serve a dois senhores e um desses dois senhores é Deus, a tendência é que Deus seja desprezado e não o outro ídolo
que você esteja servindo. Até porque Deus, como diz lá em Isaías 42:8, Ele não divide a sua glória. Deus não tem disposição de dividir a glória dele com ninguém. Então, dessa forma, um crente com o coração dividido entre servir a Deus e se esbaldar na sujeira do mundo, não tem lugar diante do Senhor. Não existe como ter um pé na igreja e um pé no mundo. Quem tem um pé na igreja e um pé no mundo, na realidade está no mundo. Alguém já disse que pessoas que ficam em cima do muro na igreja, diz que o muro é do diabo. O muro também é do diabo. Então não existe como estar nos dois lugares. Então foi assim na época de Oséias. Mesmo afastado de Deus, o povo tentava realizar alguns rituais para ver se tapeavam a Deus lá, né? Eles estavam indo para os templos dos ídolos, participando de diversos festivais, né? Entre eles festivais de fertilidade, onde o culto deles eram com orgias, a gente falou disso aqui. Mas ao mesmo tempo eles tentavam agradar a Deus, né? A gente viu lá no capítulo 4, o povo dizendo: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida, ligará, e viveremos para sempre diante dEle. E aí Deus depois assim: o amor de vocês é falso, não era verdadeiro. Então eles não conseguiam enganar a Deus. Eles não ouviram a voz de Deus. Eles consideravam o profeta de Deus como alguém louco. A palavra de Deus para eles era loucura. Eles desconsideravam a voz do profeta. Eles não deram ouvidos à mensagem do profeta que Deus havia enviado para eles. Deus considerava aquele povo como adúlteros, porque eles tinham se juntado aos falsos deuses. Então é nesse contexto que o tema da mensagem vai ser as consequências de um coração dividido. Existem consequências de ter o coração dividido. Existem consequências de saber que precisa estar em Cristo e ao mesmo tempo querer estar no mundo, porque sente prazer no mundo. Primeira coisa, um coração dividido usa as bênçãos de Deus para glorificar os seus falsos deuses. Se você se lembra, lá no livro de Atos, no capítulo 5, depois que Pedro pregou o evangelho ali, 3.000 pessoas se converteram. A igreja agora, já de início assim, recebe de cara 3.000 pessoas, e essas pessoas estavam em Jerusalém, e a igreja se reunia constantemente, e aquele número foi aumentando, e logo chegou a 5.000. Só que as pessoas eram de lugares distantes, estavam ali em Jerusalém para a festa da Páscoa, e acabaram ficando ali porque se converteram, estavam aprendendo dos apóstolos, diretamente o ensinamento dos apóstolos ali na cidade de Jerusalém. E no meio dessas pessoas estava um homem chamado Barnabé. Ele era da ilha de Chipre. Então, Barnabé, ele era um homem de posses. Ele tinha terras. E sabe o que ele fez? Ele decidiu vender as suas terras, pegar o dinheiro para dar para a igreja alimentar aquelas pessoas que estavam ali aprendendo os apóstolos. Ninguém mandou ele fazer aquilo. Foi uma coisa espontânea. Agora imagina, aquele monte de gente sabe que o negócio estava difícil, né? Estava passando algumas necessidades, e de repente vem um cara, vende as terras que ele tem e dá de comer a todo mundo. O que é que você acha que as pessoas começaram a falar de Barnabé? Botaram Barnabé lá em cima. Esse cara é um cara muito benevolente. Na realidade, Barnabé depois se dedicou ao evangelho, e ele foi na primeira viagem missionária com Paulo.
e depois eles acabaram tendo um problema e se dividiram, mas ele foi missionário, ele não precisava mais das terras dele, ele viveu para Cristo. Só que aí outras pessoas que tinham alguma posse, vendo o que Barnabé tinha feito, começaram a fazer a mesma coisa. Ora, as pessoas estão aqui e a gente precisa manter essas pessoas aqui porque elas precisam aprender o Evangelho, elas precisam ser discipuladas. Então algumas pessoas começaram a fazer a mesma coisa, mas tinha lá Ananias e Safira. Ninguém pediu para ninguém vender nada, era espontâneo. Só que quem tinha e vendia, obviamente era uma pessoa que estava colocando o coração ali. Eu vou abrir mão do que eu tenho para que a obra do Senhor prospere. Essa era a ideia. Mas Ananias e Safira queriam os elogios. Aí o que eles fizeram? Tinham um campo, um terreno, né? Venderam aquele terreno, pegaram metade do dinheiro, levaram para a igreja e metade do dinheiro ficaram para eles. Qual era o problema nisso? Nenhum. O dinheiro eles faziam o que eles quisessem. Se ele quiser dar, ele dava. Se ele não quiser dar, ele dava. Ninguém estava obrigando a fazer nada. Só que eles chegaram para o apóstolo Pedro, primeiro Ananias, né? E disse assim: Pedro, eu vendi um campo assim assado, está aqui o dinheiro. Não era o dinheiro, era a metade. Ele não era obrigado, era só dizer: ó, não, eu estou dando aqui a metade do dinheiro. Não tinha problema nenhum. Mas ele disse que era o dinheiro do campo. Para quê? Para ganhar os elogios. Pedro, muito cheio do Espírito Santo naquele momento, disse a ele: Ananias, você pensa que vai enganar a quem? Você pode enganar os homens, mas você não pode enganar a Deus. E naquele momento Ananias caiu duro lá, pá, morreu na hora. Se isso acontecesse hoje, hein? Sem um problema, né? Ananias morreu lá na hora. Aí tiraram o corpo dele lá. Daqui a pouco chega Safira, não sabia que ele tinha morrido. Safira, e aí o preço do campo? Não, foi esse aí. Pá, também morreram os dois porque tinham o coração dividido. O coração deles estava no ídolo que eles tinham acabado de formar. E qual era o ídolo que eles tinham acabado de formar? De receber os elogios das pessoas, de passar para as pessoas que eram bons. Esse era o ídolo deles. Na realidade, nós como crentes achamos que idolatria, quem faz idolatria é católico, porque vai lá na missa, faz procissão com algumas imagens à frente, lá na igreja tem um monte de imagens e tal. É verdade, mas nós crentes também temos muitos ídolos. E antes da gente pensar em falar de gente de qualquer outra religião, nós devemos olhar para nós mesmos. E o reformador João Calvino disse uma frase que é repetida muitas vezes, de que o coração do homem é a maior fábrica de ídolos que existe. Então, eu e você, nós mesmos criamos os nossos ídolos, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer da mensagem. Veja bem, Israel, ele vivia um momento de prosperidade, lembra disso? O reinado era o reinado de Jeroboão II. Era um tempo onde estava tudo dando certo. Plantava, tinha chuva, a chuva regava a plantação, tinha os animais ali tendo suas crias, e a prosperidade nesse tempo se media a partir dessas coisas, né? Porque é isso que traz alimento, é isso que traz riqueza para as pessoas. Então o reinado de Jeroboão II foi um reinado onde o reino do norte prosperou, e era nessa realidade que o povo estava vivendo, que Oséias traz a sua
profecia. Agora pensa, eles estavam dizendo que Oséias era louco. A gente falou disso semana passada. Oséias era um louco. Mas pensa aqui, Oséias é o profeta do caos. Oséias vem trazer uma mensagem definitiva para Israel. A paciência de Deus com Israel havia acabado, e Oséias traz essa mensagem. Lembra das filhas, principalmente as duas filhas, né? Lo-Ruama e Lo-Ami, desfavorecida e não meu povo. O povo tinha perdido o favor de Deus, não havia mais perdão, ele tinha deixado de ser povo de Deus. Só que o povo olhava ao seu redor e estava tudo dando certo. Eles pecavam e estava prosperando. Eles iam aos templos pagãos, participavam das orgias e estava tudo prosperando, porque na cabeça deles, isso aconteceu também quando a gente falou de Malaquias, na cabeça deles, Deus abençoava. Quando Deus abençoava é quando a pessoa tinha dinheiro no bolso, aí Deus estava abençoando. Se não tivesse dinheiro no bolso, Deus não estava abençoando, Deus estava na realidade amaldiçoando. Inclusive a teologia da prosperidade faz a mesma coisa hoje. Então, para o povo estava tudo certo. Veja, o versículo 1 diz: Israel é uma videira viçosa que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava, fizeram belas colunas à medida que prosperava a terra. Então, Israel estava prosperando, era como ele diz aqui, uma videira viçosa, bonita, está dando fruto. Porém, o que é que eles faziam com esse fruto? O fruto dessa prosperidade não era usado para glorificar a Deus, e sim para construir altares para seus ídolos. Multiplicavam os altares à medida que seu fruto aumentava. Então o reinado de Jeroboão II estava trazendo prosperidade, e quanto mais prosperidade, quanto mais recursos o povo tinha, mais altares ele fazia, mais ídolos eles traziam para adorar. Eu falei um pouco disso também na semana passada, como a gente pode usar as bênçãos de Deus contra Deus. Quem tem o coração dividido usa as bênçãos de Deus para aumentar a sua idolatria. Pensa aqui comigo, você ora a Deus, sei lá, uma coisa simples, pedindo um celular, né? Hoje todo mundo quer um celular, você tem aquele celular já mais antigo e pede a Deus um celular mais moderno. Aí Deus lhe dá o celular. Aí como é que você usa esse celular? Você que é casado, será que você usa o celular para flertar com alguém? Então é você usar uma bênção que Deus lhe deu como maldição. Você está desempregado, aí você ora: Senhor, estou precisando de emprego, e a igreja ora, e quando você recebe a bênção do Senhor, você usa os recursos advindos do seu trabalho para correr de Deus, para fugir de Deus, e não para adorar e para glorificar a Deus. É muito fácil. Quem tem o coração dividido, ele geralmente vai usar as bênçãos de Deus não para agradar a Deus, mas para alimentar os seus ídolos, os ídolos que ele formou no seu próprio coração. No caso de Israel, era para os altares mesmos, os altares onde eles iam adorar os seus deuses. Então o fruto dessa prosperidade era para os altares. Esses altares, diz a palavra, seriam destruídos, e isso faria o povo sofrer, porque o coração deles estava dividido. Veja o versículo 2: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derrubará os seus altares, ele destruirá as colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia ele fazer por nós?
o rei deles não tinha como livrá-los da mão do Senhor. Semana passada nós vimos que os reis de Israel, do Reino do Norte, não eram escolhidos, eles tomavam o trono pela violência. Surgia um general do exército, algum tipo de general do exército do Reino do Norte, e esse general, ele simplesmente marcava alguma emboscada para o rei, matava o rei e tomava o trono. No Reino do Sul não. No Reino do Sul todos os reis foram da descendência do rei Davi, mas aqui no Reino do Norte era por violência, e esses reis violentos não poderiam ajudá-los. Eles firmavam alianças mentirosas que só proporcionavam para eles violência. Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo aliança. Por isso litígios brotam como erva venenosa nos sulcos dos campos. Eles faziam aliança baseadas em mentiras, procurando ver se escapavam da guerra, mas como nós vimos, eles foram buscar aliança com a Síria. E alguns anos depois dessa profecia de Oséias, é a própria Assíria que vem com a mão poderosa e vem trazido pela mão de Deus para destruir Israel, o reino do norte. Então eles afirmavam essas alianças que na realidade só proporcionavam violência em Israel. Veja bem, Deus não é amado de forma alguma se não for amado totalmente. Se o nosso amor por Deus não é 100% dedicado a Deus, significa que é 0% dedicado a Deus. Não existe um coração 50% dedicado a Deus. Ou ele é 100% ou não é nada. O verdadeiro cristão tem o seu prazer em Deus e não nas bênçãos que Ele pode dar. O verdadeiro cristão tem o seu prazer em Deus e não nas bênçãos que Deus pode dar. Eu queria que os irmãos fossem lá para o Salmo de número 84, que eu queria ler com bastante cuidado esse Salmo. Salmo de número 84. Diz assim: ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis! Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles compadece perante o Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurados o homem que confia em ti. Esse Salmo 84 fala do prazer em estar na casa do Senhor. O salmista tinha esse prazer de estar na presença do Senhor e na casa do Senhor, como diz no versículo 10: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Eu pergunto, será que isso é uma
uma realidade nas nossas vidas? Será que a gente tem prazer em estar na casa de Deus? Será que a gente tem prazer em estar na presença de Deus? Será que a gente tem prazer em estar na comunhão com os irmãos? Ou será que, se aparecer uma coisa melhor para fazer, que me dá mais prazer, eu deixo isso aqui para o domingo que vem? Afinal de contas, todo domingo eu estou lá, então eu vou para uma outra coisa que vai me dar mais prazer. Tem uma canção, Deus é Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é Deus em qualquer circunstância. Mas mais uma vez, cantar é lindo. Cantar é uma beleza. Viver é outra história. Qual o prazer que eu sinto em estar na casa do Senhor? Essa é uma pergunta que todos nós devíamos fazer. Quando eu não consigo vir para a igreja por uma situação de doença ou uma situação que se torna inevitável de eu ir para a igreja, que falta ela faz para mim? Eu devia perguntar isso. O verdadeiro cristão tem o seu prazer em Deus e não necessariamente naquilo que Deus pode dar. Deus já nos deu o melhor que a gente podia ter. Ele deu seu Filho Jesus como sacrifício para morrer pelos nossos pecados, para rasgar o véu de alto a baixo, nos dando acesso à salvação. Isso Ele já nos deu. Então eu tenho que ter prazer no Senhor. Segunda coisa, um coração dividido tem medo de perder os seus ídolos. O versículo 5 diz: os moradores de Samaria terão medo por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele. Os seus sacerdotes idólatras também prantearão por causa da sua glória que se afastou dela. O bezerro também será levado para a Síria como um presente ao grande rei. Efraim será humilhado e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será arrastado como um graveto na superfície da água. Os altares de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares e dirão aos montes: cobri-nos, e às colinas: cai sobre nós. Os ídolos na cidade aqui de Bet-Avém já não tinham mais a mesma glória e o povo lamentava por isso. Eu vi duas posições sobre essa cidade, Bet-Avém. Alguém disse que era uma cidade alta no monte, onde eram feitos muitos altares aos deuses. Mas outra posição dizia que na realidade quem usa o nome dessa cidade é Oséias, em contraposição a Betel. Na realidade a cidade aqui era Betel, e Betel significa casa de Deus, e aqui é como se ele estivesse colocando uma contraposição, porque ali foi colocado um bezerro de ouro na cidade de Betel. Na casa de Deus, na cidade que tem como nome Casa de Deus, foi colocado um bezerro de ouro. Então aqui é como se o profeta estivesse fazendo uma comparação, que na realidade não é a casa de Deus, é a casa dos ídolos. Bet-Avém seria a casa desses ídolos, já não tinha mais a sua glória tão grande assim. Os moradores de Samaria terão medo por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, porque os dias já estavam contados. Até o seu Deus, o bezerro de ouro, a Assíria ia tirar deles, o que deixaria o povo entristecido. Então veja, eles tinham lá o bezerro de ouro. A Assíria veio e invadiu. Ela vê aquele bezerro de ouro. O que é que você acha que ela vai fazer? Levar, né? Ela não vai deixar nada de ouro para trás. Então eles tiraram até os próprios ídolos de Israel, mas não tiraram
para purificar Israel. Tiraram como castigo porque eles amavam aqueles deuses. Lá nos primeiros capítulos nós falamos que o povo oferecia seus bolos de passas, né? Nos festivais eram oferendas de gratidão aos deuses. Então, ao invés deles amarem a Deus, eles amavam os seus ídolos, seus deuses. Os lugares de idolatria de Israel se tornariam em abandono e desonra para eles. Aqueles lugares que eles achavam que era um orgulho, seria lugar de desonra, porque isso já estava decretado por Deus. Deus ia fazer aquilo. Quando o nosso coração é de Deus, Ele, né, Deus, é a coisa mais valiosa que temos. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. A primeira é sobre o tesouro escondido. Aí diz: olha, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Quando alguém acha esse tesouro, ele esconde novamente o tesouro, vai, vende tudo que tem, compra o terreno onde está o tesouro, porque ali é um tesouro grande, então ele vai ficar com aquele tesouro para ele. Ou é como, aí a segunda comparação, como um comerciante de joias. Ele sai rodando o mundo e de repente ele acha uma pérola de grande valor. O que é que ele faz? Ele vende tudo que tem para comprar aquela pérola, porque aquilo é muito valioso. Então a questão é: se eu realmente tive um encontro com Deus, se Jesus alcançou meu coração, não existe nada mais valioso do que isso. Nada pode ter mais valor na nossa vida do que o reino de Deus, porque a gente sabe que essa vida logo logo vai terminar. Parece que depois que a gente faz 15 anos, né? Aí o tempo corre com a outra pressa. Eu lembro quando eu era menino e a festa de fim de ano era mais comemorada do que o Natal. Hoje o Natal é mais, né? Mas antes a festa de fim de ano era comemorada mais do que o Natal. E eu lembro que demorava. Eita, como demorava de um final de ano para outro. Aí depois você vai crescendo, vai começando a entender melhor o mundo, vai começando a ter responsabilidades, e aí o tempo passa com uma outra velocidade. Então nesse mundo que vai acabar ligeirinho, porque o tempo passa rápido, a nossa vida acaba assim, ó. Mas depois desse mundo, a Bíblia diz que nós temos uma eternidade, seja ela longe de Deus, ou seja ela com o Senhor. Então, se eu encontro o reino de Deus, que vai me tirar do lago de fogo, do inferno que a Bíblia fala, nada na minha vida pode ser mais precioso do que isso. Se o meu coração for dividido, o reino de Deus não vai ser tão precioso. Mas se o meu coração for do Senhor, nada vai ser mais importante. Por último, um coração dividido nunca foi entregue ao Senhor, nunca pertenceu ao Senhor, nunca foi dado a Ele. Veja, versículo 9, a partir do 9: ó Israel, tens pecado desde os dias de Gibeá, e ali permaneceram. A guerra contra os que praticam o mal não os alcançou em Gibeá. Veja bem, eu falei da situação de Gibeá semana passada, vou repetir. O período dos juízes foi o pior período da história do povo de Israel, o período onde cada um fazia o que queria. E no final do livro, lá no capítulo 19 de Juízes, tem uma história que você lê assim, se arrepiando. O negócio é macabro, o negócio é pesado. Um levita
tinha uma concubina e ele tinha viajado, depois voltou na casa do pai daquela moça para buscar ela. E ele foi buscar aquela moça e ele estava também com um servo, né, um jovenzinho, e o pai da moça, não, fica aqui, ele deixa para viajar amanhã. Aí ele ficava, aí no outro dia ele queria viajar e ficava naquela. Passou uma semana lá na casa da concubina. E aí chegou o dia e disse, não, agora eu tenho que ir. Aí foi viajar junto com a concubina e o rapaz, o servo dele. E aí ele chegou numa certa cidade, não, vamos ficar aqui, não, é melhor a gente ficar na outra cidade. Essa outra cidade era a cidade que está citada aqui, a cidade de Gibeá. E aí eles foram para a cidade de Gibeá, e lá um senhor viu eles, e era normal naquela época que as pessoas que ficavam na praça esperando alguém que pudesse levá-los para casa. Naquela época, inclusive em Israel era até lei, né, de tratar o estrangeiro com decência. Então eles levavam, dava dormida e a comida. Aquele senhor levou os homens para sua casa, os dois e a concubina, né, para sua casa. Só que quando eles chegaram lá, os homens da cidade de Gibeá se juntaram, foram até a porta daquele senhor e disse, nós queremos que você bote o seu visitante para fora, porque nós queremos abusar dele. Ou seja, eles queriam estuprá-lo, essa era a questão. E aí foi aquela conversa, tal, não dou, tá aqui minhas filhas, não sei o que. Aí o levita disse, não, eu não vou, a minha concubina está aqui, vocês fazem o que você quiser com ela. Botou aquela mulher para fora, os homens passaram a noite inteira violentando aquela mulher e batendo nela. Quando foi pela manhã, ele acordou, levantou, abriu a porta e a concubina estava caída na porta, a Bíblia diz, com as mãos na soleira da porta. Aí o homem olha para a mulher, um negócio até meio insensível, ele olha para a mulher e diz assim, levanta mulher, vamos embora. Depois daquilo tudo, levanta mulher, vamos embora. E a mulher não responde. Aí ele pega a mulher, bota em cima do jumentinho, leva para algum lugar e chega lá e esquarteja a mulher em 12 pedaços. O detalhe, a Bíblia não diz que ela morreu. Pode ser que ela tenha morrido, mas a Bíblia não diz que ela morreu, diz que ele chamou e ela não respondeu. Então não diz assim, ela estava morta, não diz. Então existe a possibilidade de ela ainda viva, ele ter esquartejado ela e mandado em 12 pedaços, e mandado um pedaço para cada tribo de Israel. Então as tribos de Israel se juntaram e praticamente dizimaram os homens de Benjamim, mataram quase todo mundo, quase que a tribo de Benjamim era extinta ali. Então veja que cena grotesca. Agora, isso lembra para vocês alguma coisa? Essa história é igualzinha à história de Sodoma e Gomorra. A mesma coisa. Mas o que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo do céu. Veja bem, aquela atitude que aconteceu lá em Gibeá, uma situação tão terrível, continuava presente na vida do povo de Israel. Aquele mesmo coração que fez aquilo, homossexualidade, violência, permanecia no coração do povo do Reino do Norte. Então, talvez aqui esteja a questão de Oséias. O povo de Israel era igual ao povo que estava ao seu redor, exatamente o que Deus disse que eles não deviam fazer. Eles deviam ser luz para as nações, eles deviam ser diferentes dos povos ao redor, mas eles eram iguais. Quantos crentes nós conhecemos que são iguais ao mundo? É a mesma moda do mundo, é a mesma linguagem do mundo, é as mesmas atitudes do mundo.
Se Deus não aceitou Israel, por que é que você acha que Deus vai aceitar que você seja igual ao mundo se você for? E aí Deus diz que Ele mesmo é quem iria castigar a Israel. Versículo 10: eu os castigarei quando quiser. Era Deus quem ia dar o castigo. A Assíria vinha, iria destruir, mas era Deus quem estava permitindo aquilo. Era Deus quem estava enviando a Assíria para lá, porque Deus não tolerava mais aquela atitude do povo. Israel tinha até a aparência de obediência, mas não ouvia a voz do Senhor. Veja, versículo 11: porque Efraim era uma novilha domada que gostava de trilhar, e eu poupava a beleza do seu pescoço, mas porei arreio sobre Efraim, Judá lavrará, Jacó desfará os torrões. Quer dizer, Israel era domável, mas depois ele se tornou indomável. Aí Deus dá o recado: semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Veja, eles eram domáveis, mas em algum momento eles se tornaram indomáveis. Deus diz que eles deveriam colher a justiça, mas o que é que acontece? Ao invés de semear justiça para colher misericórdia, Israel semeou impiedade para colher maldade. Versículo 13: lavraste a impiedade, colhestes a maldade. Lavraste a impiedade, colhestes a maldade. No final do capítulo anterior, diz que quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Eles estavam lavrando impiedade, ia colher maldade. Mas eles não só iriam colher maldade, eles iriam também comer desse fruto. E comestes o fruto da mentira. Eles iriam comer esse fruto. Ou seja, a maldade faria parte da sua vida. E a maldade fazia parte da vida do povo de Israel. A violência em Israel era brutal. E aí ele cita aqui uma guerra de Bet-Arbel, né? Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da batalha. Ali a mãe foi despedaçada juntamente com os filhos. Imagina naquela época, quando se entrava um exército numa cidade para tomar a cidade, as atrocidades que aconteciam. Não se tinha pena, não se tinha a noção que se tem hoje, por exemplo, que a mulher é o lado mais frágil. Não se tinha a noção de que a criança tem algumas peculiaridades que não precisa destruir ali a criança, né? Não tinha isso. Eles simplesmente entravam e arrasavam com tudo, e matavam mulheres, crianças, tocavam fogo em tudo e tomavam posse daquela terra. E essa violência brutal caiu sobre Israel, porque a destruição deles era iminente. No dia em que o Senhor vier resgatar a sua igreja, Ele não vai levar ninguém de coração dividido, porque essas pessoas nunca foram dele. Lucas, e é o último texto, Lucas 17, 28, a partir do 28, quero que você abra lá, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 28, diz assim: e também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam, né? Lá em Sodoma, viviam a vida normal. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló.
Quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. O texto que me marca aqui é o menor de todos, versículo 32, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que é que ele está falando isso aqui? Eu tenho uma ideia sobre a mulher de Ló, que é aquela história da estátua de sal, né? Que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu não acho que ela simplesmente olhou para trás. Não acho que ela simplesmente olhou para trás. Eu entendo que a situação aqui se dá na seguinte questão: ela não fugiu da cidade. Ela até saiu da cidade, mas ela voltou. E é baseado nesse texto aqui. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. E aí diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ora, ele está dizendo, a mulher de Ló fez isso. A mulher de Ló teve a oportunidade de fugir e salvar-se da destruição de Sodoma, mas ela não conseguiu fugir. Por quê? Porque Ló era um homem muito rico. Quando ele fugiu de Sodoma, ele fugiu sem nada. Ele foi morar nas cavernas sem nada. Toda a riqueza dele foi destruída lá em Sodoma. Mas a riqueza não era só dele, a riqueza era da mulher dele também. Ele e as filhas abriram mão da riqueza para salvar o pescoço. A mulher de Ló não. Por quê? Porque ela tinha o coração dividido. Metade do coração dela estava com as suas riquezas, outra metade do coração dela estava em ir embora e fugir daquela destruição. E o que foi que ganhou? A metade que estava com as riquezas. Quando Jesus voltar, nenhuma pessoa com o coração dividido vai ser levada. Então, meu irmão, se o seu coração é metade de Deus, metade do mundo, não serve. Seu coração precisa ser integralmente do Senhor, porque Deus não aceita metade, Deus só aceita inteiro. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra e nos ajudar a sentir o peso dos nossos pecados na nossa vida, olhar para dentro de nós e poder reconhecer se o nosso coração é totalmente do Senhor ou não, porque se não for, não perca tempo, entregue seu coração totalmente ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que é tão poderosa. Ela nos dá direção, um caminho que nós devemos trilhar. Agora nós sabemos que nós somos atraídos pelas coisas que nós gostamos de fazer, e nem sempre o que gostamos de fazer agrada ao Senhor. Que o Senhor possa tirar do nosso coração cada coisa que não te agrada, cada ídolo que está lá para nos afastar de Ti. Livra, Senhor, o nosso coração dos nossos ídolos, nos ajuda a abandoná-los, que a nossa vida seja dedicada exclusivamente ao Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa cada um dos meus irmãos aqui, que a Tua palavra possa transformar cada vida que está aqui ouvindo a Tua palavra. Derrama a Tua graça,
Cuida de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus.